realmente nós buscamos nessa doutrina maravilhosa? E eu convido a todos para que possamos, num só pensamento de amor, fraternidade, respeito, companheirismo, iniciar mais este estudo doutrinário na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, aonde nós pedimos a permissão aos bons amigos, ao nosso Pai Maior, que a luz divina possa adentrar em nossos lares, que a paz de Jesus envolva a todos neste momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos lembrar do nosso amigo Chico Xavier, do nosso irmão Jesus, de tantos irmãos que já passaram aqui pela terra e nos deixou grandes ensinamentos. Pai nosso, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor, a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade e nos auxiliai a compreender os ensinamentos de Jesus que nos deixou. Permita, Pai, que os benfeitores espirituais estejam ao nosso lado e que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos o discernimento necessário para compreendermos os teus ensinamentos e aplicá-los em nossas ações de cada dia. E assim, Pai, em teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, o nome do nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes, iniciamos nosso estudo de hoje. Se conosco, Senhor, agora, sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu escolhi hoje uma mensagem linda, mais linda, que nós possamos iniciar essa semana refletindo no amor, no perdão, na verdadeira caridade. E que essa mensagem ela possa nos ensinar a nos colocar em todas as situações, imaginarmos o que já aprendemos, imaginar aquilo que podemos deixar para trás e não vai nos fazer falta. Então essa mensagem, ela se chama Catadores de Lindezas. Autor João Sérgio. Ele nos diz: de onde viemos? Eu venho de lá, onde o bem é maior, de onde a maldade seca não brota, de onde é sol mesmo em dia de chuva e a chuva chega como bênção. Lá sempre tem uma asa, um abrigo para proteger o vento e das tempestades. Eu venho de um lugar
que tem cheiro de mato, água de rio, logo ali, e passarinho em todas as estações. Eu venho de um lugar em que se divide o pão, se divide a dor, se multiplica o amor. Eu venho de um lugar onde quem parte fica para sempre, porque só deixou boas lembranças. Eu venho de um lugar onde crianças é anjo, jovem é esperança e os mais velhos são confiança e sabedoria. Eu venho de um lugar onde irmão é laço de amor, é amigo e sempre abraço, onde o lar acolhe para sempre como coração de mãe. Eu venho de um lugar que é a luz mesmo em noite escura, que é paz, fé e carinho. Eu venho de lá e não estou sozinho. Sou catador de lindezas, sobrevivo de encantamento, me alimento do que é bom, do bem, procuro bonitezas e bem-querer, sobrevivo do que tem clareza e só busco o que aprendi a gostar. Não esqueço de onde venho e vou sempre querer voltar. Meu lugar se sustenta do bem que encontro pelo caminho, junto a maços de alfazemas e alecrim. Assim, sou como o passarinho carregando a bagagem de bondade, catando gravetos de cheiro para esquentar e sustentar o ninho. Talvez a vida tenha feito você acreditar que este lugar não existe. Te digo, tem sim, é fácil encontrar. Então silencie, respire, desarme-se, perceba, e pertinho, este lugar que pulsa amor é dentro da gente. É essência, está em cada um de nós. Basta a gente buscar. O lugar é o coração e o seu nome é amor. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Que a gente possa buscar sempre a fé. Que a gente possa sempre buscar o equilíbrio, respirar e sonhar. Que lá no fundinho do nosso coração existe algo muito especial que se chama amor. Porque Deus nos criou com tanta amorosidade, com tanta devoção. Por isso que hoje nós estamos aqui para buscar mais esse entendimento, esse esclarecimento sobre essas fraquezas que nós muitas vezes enfrentamos, as doenças físicas, os medos, a raiva, o ódio, né? São tantos sentimentos que ainda trazemos dentro de nós. Então, nesse capítulo 8, o médio ante o doente, né? Nós falamos na semana passada os cuidados que nós temos que ter e falamos também que
que há espíritas e médios que muitas vezes ficam escolhendo, né, trabalhos para fazer. A gente comentou isso na aula passada. Pessoas, irmãos, trabalhadores que se dizem espíritas que ainda querem escolher tarefas. E nós também já comentamos que quanto maior entendimento, quanto maior sensibilidade de cada um de nós, seja na visão, seja na audição, seja na psicografia em si, quanto mais nós temos essas facilidades, maior é o nosso compromisso, né? Eu digo que as nossas dívidas são bem extensas. Semana passada nós estávamos falando, eu e uma colega, sobre isso, que Deus, ele é tão justo, que ele ainda nos favorece pagarmos as dívidas em parcela, né? Ainda ele nos parcela, porque já pensou se nós tivéssemos que reencarnar e recuperar tudo numa tacada só? Ninguém acha que conseguiria, porque quando a gente chega aqui, a gente se depara assim, não é fácil. Mas quando a gente tá lá, a gente olha aqui, a gente acha que tudo é fácil, né? Eu posso dizer que quando eu tenho esse privilégio de buscar ajuda ou um tratamento na casa, e quando é feito desdobramento em mim, como semana retrasada foi feito, eu tive que fazer 3 cirurgias espiritual e foi feito esse desdobramento, e foi quando eu me encontrei com a Lucimari, e eu estava num lugar muito bonito, um lugar maravilhoso, e aí a gente se depara que, nossa, que maravilha, e a gente não quer voltar. E a gente custa querer voltar para o corpo, porque sabe que aqui nós temos ainda muitas coisas, muito sofrimento, muitas cobranças, né? Bem-vindo, Hermes. Então, quando a gente está num lugar, mesmo quando a gente sonha que está num lugar maravilhoso, e é quando a gente acorda, a gente diz, nossa, a gente tem aquela ainda, fica o dia todo com aquela sensação, né, boa. E às vezes a gente até acorda um pouco melancólico, porque sabe que vai ter que passar por alguns percalços, né? A gente sabe que vai ter que passar ainda por alguns desafios, como na semana passada eu passei de novo no atendimento espiritual, que eu estou em tratamento, né, nas sextas de noite, e o amigo espiritual disse assim, muito bem, irmã, tu tá, cada dia tá te superando. E eu disse para ele, eu quero ser uma boa aluna, preciso nessa reencarnação ser uma boa aluna. Aí ele olhou e disse assim, mas cuidado, que ainda tu vai passar por essas semanas por alguns testes. Cuidado. Mas ele não diz que teste é esse. Eu disse, mais um. Tudo bem. Então, vamos que vamos. E aí, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigilante com o que vamos falar, com o que vamos pensar. Cuidar muito, muito com as nossas, né? A forma da gente interagir. Pensar bem antes de dizer qualquer coisa. Porque às vezes uma palavra mal colocada, nossa, põe tudo a perder. Então, o nosso João Nunes, né, através do nosso amigo Miramês, quando ele nos fala que a mediunidade tem muitas glórias, mas não as mas não as glórias que o mundo costuma oferecer. Como, por exemplo, vamos supor, eu trabalho no fraterno. Eu não sou uma médium que olho para a pessoa, consigo ver tudo que a pessoa está pensando, né? Mas as pessoas dizem assim, mas como que tu consegue sentir? Como que tu consegue ver?
Então, para vocês terem uma ideia, assim, né, que cada caso é um caso. Tem pessoas que conseguem ver, sentir, ouvir. Eu me sinto como se eu tivesse com o dedo na tomada e ali eles me passam aquilo que eu preciso receptar, né, aquilo que eu vou canalizar. Então, nem tudo que eu escuto, que eu sinto sobre aquela pessoa, né, eu tenho que peneirar. Porque a gente tem que ter a sensibilidade também de ver como que aquela pessoa está naquele momento. Se ela tem conhecimento da doutrina, o que fez ela ir na casa, por que ela foi, ver o grau de... o lado emocional dela como tá, né? Então, o que eu quero dizer que às vezes tu fala uma palavrinha para aquela pessoa e aquela pessoa diz assim: nossa, mas como que tu sabia disso? Ninguém sabia. Mas na realidade não era eu que sabia. Eu fui intuída a falar aquilo ali. Mas o mérito não é meu. Então, às vezes, eu observo que tem pessoas que vão na casa que só querem passar com a Rô. Não, só tem ficha com a fulana. Não, eu quero a com a Rô. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não ter apego com a gente, né? Em partes, as pessoas, eu sempre digo para elas que nós temos que ter, assim, afinidade. Gostar de estar, conversar com aquela pessoa é uma coisa, mas não se tornar dependente daquela pessoa, porque aquela pessoa vai te falar muito mais coisas. Não é assim que funciona. Então, nós temos também que cuidar, o trabalhador, o médium, de não deixar que aquilo ali se torne um fanatismo, que fique com envaidecida, porque fui eu, porque eu. Não podemos pensar dessa forma, né? Que, vamos supor, a Cris, não, a Rô me falou, a Rô botou a mão em mim, eu tava com uma dor de cabeça, passou a minha dor de cabeça. Que nem aconteceu esses dias lá, uma trabalhadora, eu vi que ela estava muito abatidinha, o rocinho, a gente via pelas feições, eu passei ela e falei no ouvido dela: ai, minha amada, tudo passa, respira fundo, respira que vai passar. Mas me deu vontade de dizer aquilo, mas não sabia o que a fundo o que estava acontecendo. Passou um tempo, passou uns dias, ela veio e disse assim: ai, Rô, que mão abençoada, eu estava morrendo de dor de cabeça. Quando tu me abraçou, falou no meu ouvido, que tu passou a mão em mim, nossa, eu senti uma coisa tão boa, e a minha dor de cabeça foi passando. Mas não foi a Rô foi um instrumento. Nós somos um instrumento em várias situações, com várias pessoas. Então, nós temos que entender sobre isso, que nós temos que saber distinguir, né? Que tu tá ali para aprender a estudar, né? E praticar. A gente nem sabe quem é aquela pessoa. Talvez lá atrás eu prejudiquei tanto aquela pessoa e hoje aquela pessoa está comigo de novo na minha caminhada, que eu tenho que aprender a ter amorosidade. Então, se eu vim com esse talento de poder ver, sentir, né, trabalhar, seja no passe, seja em qualquer atividade da casa, quanto mais eu praticar, quanto mais eu estudar, quanto mais eu praticar com esses irmãos, este amor, é como se eu estou saldando uma dívida que eu não conheço. Porque se eu viesse a conhecer essas dívidas, talvez eu não ia aceitar, talvez eu não ia concordar, talvez eu podia ficar meia pancadinha da cabeça, achando que não, né? Muitas pessoas acabam entrando em depressão, e aí o que acontece? Essas pessoas acabam sendo usadas por esses irmãozinhos menos esclarecidos, né? Então, o nosso amigo aqui nos diz, o João Nunes Maia, que quando alguém bater em sua face, ofereça-lhe também a outra. Que sentido ele fala isso? Oferece a outra face. Não é chegar e ir lá, pode bater em mim, sou um saco de batata. Não é assim. Mas
Bem-vinda, Eliana. Por exemplo, se o Carlos chega aqui na sala e começa a falar mal da Sil, falar mal da Dulce, né? Fala mal de mim, porque nos coloca numa situação muito delicada. O que seria dar a outra face? É não revidar com ele. Deixar ele desabafar, deixar ele gritar, deixar ele falar. E procurar mostrar para ele, né? Se ele tiver condições de me escutar, né? Porque quando a pessoa está cega e se acha no direito de julgar e condenar e botar para fora toda aquela raiva que ela está sentindo, ela nunca vai escutar a outra pessoa. Então, o que nós temos que entender é que nós não podemos entrar no jogo dessa pessoa. É não permitir que a gente vá revidar com ela e sair no braço, de bateção de boca. E energias, porque às vezes a gente pode não entrar em bateção de boca, mas o pensamento é pior do que bater boca. A gente fica ali, tomara que tu morra, desgraçado, tomara que aconteça isso contigo, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Pronto, bastou, a gente já vai estar se duelando. Então, não é nesse sentido que o João Nunes Maia fala, né? É bater na outra face, né? Oferecer a ele, deixar que ele grite, berre, mas não entrar na sintonia dele. Então, quando o médium for ferido em sua sensibilidade, deve preparar-se novamente para outras etapas, pois quando estas vierem, já estará firme para o esquecimento de todas as ofensas. Eis aí o perdão que liberta de todas as tentações das trevas. Não devemos perder a fé, porque a confiança nos poderes de Deus nos torna maiores diante de todas as investidas do mal e nos fortalece para que consigamos sempre livrarmos-nos das emboscadas daqueles que odeiam a luz. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece, o que eu já vivenciei, tá? Por exemplo, se nós estamos dentro do nosso trabalho na casa espírita, né? E vou contar dois fatos. Um foi quando eu estava dando palestra e um quando eu estava no trabalho mediúnico. Nesses dois trabalhos eu fui desafiada. Na palestra eu estava lá palestrando, falando sobre... Não me lembro na época o assunto, assim, todo ele, mas vagamente eu lembro da pessoa, que era um homem, né? E lembro que eu estava falando sobre que cada um tem que carregar a sua cruz, era alguma coisa assim, né? Os nossos percalços. E aí esse homem eu vi que ele estava um pouco alcoolizado, né? E eu vi que ele ia ser bem usado naquele momento, né? Para me tirar o foco. Uma, porque eles queriam pegar alguém que tivesse com a maior fragilidade de ser manipulado. Aí ele chega e fala: não concordo contigo, que onde se viu que eu vim para esse mundo para sofrer? Eu tive tudo, todas as mulheres que eu queria, e pipipi, papapá, começou a falar, né? E agora tu vem me dizer que eu tenho que carregar minha cruz? Que cruz é essa? Eu não tenho cruz. Eu não fiz mal para ninguém. E começou a falar. E aí, como que a gente se coloca numa situação? Como que vocês agiriam no meio de uma palestra para o público e de repente uma pessoa começa lá a falar, bater boca? O que vocês fariam? O que vocês fariam? Continuariam a palestra? Dariam atenção para ele? Tu dava mais ênfase para ele? Dava uma explicação para ele? Parava de falar? Encerrava a palestra? Pois é, né? Então, vamos por parte. Eu peguei e disse para ele: concordo plenamente com o que o senhor está falando, mas eu gostaria que o senhor prestasse atenção na palestra e depois
dos 30 minutos, a gente fica aqui na frente, a gente pode entrar nesse assunto e a gente pode se aprofundar mais. Mas a gente não pode criar um debate, criar expectativa para que as outras pessoas que estão ali fiquem divididas, como já aconteceu também esses dias, né? Não foi comigo, foi com uma outra pessoa. E houve um debate muito triste na casa, assim, bem polêmico, né? A pessoa falou lá, entrou numa outra religião e uma pessoa não concordou e a outra já concordou e já ficou dividido, ficou aquela bateção de boca. Aí teve que o mentor lá dos trabalhos teve que mandar um bilhetinho lá para todo mundo para pararem e fazer uma oração, porque estavam invadindo. E, né? E aí teve um dia também comigo de novo, nesse não foi comigo, mas aí quiseram fazer a mesma coisa. Aí eu pedi licença, entramos numa vibração, pedi para todo mundo ficar 2 minutos em silêncio. Todo mundo ficou. Depois fizemos uma prece bem suave, todo mundo junto. E aí depois eu expliquei que o nosso fundamento de estarmos ali não era para provar para ninguém quem é bom, quem é ruim, né? Que nós não podemos usar da tribuna para fazer duelo, debates. Ali nós não temos que julgar ninguém, porque eu estava vendo que já queriam julgar o fulano, porque o fulano era de pouca fé, porque então a gente não pode permitir isso, porque primeiro a disciplina tem que vir do palestrante. O palestrante tem que mostrar confiança, o palestrante tem que mostrar amorosidade e respeito. Esses espíritos, eles sempre vão estar pronto, Cris. Pronto para atacar aqueles que são mais frágeis, né? Da outra vez foi no nosso trabalho mediúnico, né? Que chegou lá uma pessoa e disse quem eu pensava que era. Quem tu pensa que tu é para estar falando de amor? Tu entende de amor? E aí, prestem atenção. Se a gente tem dúvidas sobre esse sentimento, se a gente nunca se amou, se a gente nunca se respeitou, se a gente nunca amou alguém, e se a gente nunca soube o que é respeitar o próximo, a gente vacila. Se alguém chegar e dizer, tu nem sabe o que é amor para estar falando de amor, quem é tu para vir me falar de amor? E aí a gente já treme nas bases, né? É mesmo? Como é que ela sabe, né? Como é que eu vou agora explicar? Agora, quando tu tem certeza naquilo que tu está falando, naquilo que tu está colocando e naquilo que tu carrega dentro do teu coração, tu vai ouvir aquela pessoa e tu vai conseguir tocar no coração dela e mostrar que eu estou aprendendo também. Que a minha caminhada também é longa, que a caminhada também não é fácil, mas eu procuro colocar em ação aquilo que eu estou aprendendo com Cristo. Ah, mas tu sabe o que tu fez no passado? Eu disse, sim, isso é passado, isso não me pertence mais. O que me pertence é hoje. Hoje eu tenho que buscar, né, ser uma pessoa melhor. E assim, a oportunidade está dando para ti também de tu começar a olhar dentro de ti, buscar aquilo que tu tem de melhor para poder sair desse buraco, sair dessa dor, sair dessa sofrência, sair, né, desse lamaçal, e tu vai mostrando. Então, quando tu consegue tocar no coração desses irmãos, eles sentem confiança, eles sabem direitinho o que a gente é capaz, do que a gente não é. Então, quando eles falam aqui que essa luz, né, que cada um carrega, é de responsabilidade nossa. Jamais alguém vai destruir a tua luz se tu permitir. Se tu permitir, com certeza tu vai estar na escuridão. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, já expliquei aqui na sala, por que o meu nick é Rô Estrela. Há 20 anos atrás, quando eu criei o meu primeiro e-mail, que é
Rosane Estrelinha, eu estava na casa espírita, eu não estava muito satisfeita, estava meia xoxa, meia tatã, meia desanimada, o que eu estou fazendo aqui? Ai, o que eu estou fazendo aqui? Aquelas coisas, aqueles conflitos, né? E aí eu recebi uma psicografia. Essa pessoa que psicografou, ela já morreu. Uma amiga muito querida. Ela psicografou, eu tenho a psicografia até hoje guardada, mas alguma coisa eu lembro. E ela escreveu assim: minha estrelinha, jamais alguém irá apagar a tua luz. Tu veio para brilhar. Não se permita. E aí foi explicando por que eu estava naquela melancolia, né? E ali ela disse: tu veio para brilhar. Não se permita que apaguem a tua luz. Ela só irá ser apagada se tu permitir. E aquela mensagem, eu carreguei ela por muitos anos dentro do meu evangelho. Muitos, muitos, muitos anos, assim, quando eu estava querendo meio ficar na escuridão, assim, eu lia, que eu vi que foi a minha amiga espiritual, que hoje eu sei quem é ela, não é mentora, amiga, que passou aquela palavra de estímulo, de ânimo, né, que eu tinha que continuar, que eu tinha que perseverar. Então são essas pequenas referências, são essas pequenas mensagens, são essas pequenas oportunidades que ganhamos, mas às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente guarda numa gaveta, né? E não se detém assim que tá ali às vezes a resposta para muitas coisas da nossa vida. Então, se a gente fosse pegar tudo aquilo que a gente já ouviu, num atendimento mediúnico, num trabalho, num passe, em qualquer situação que foi canalizado para a gente, que a gente guardasse, escrevesse num caderno, tal dia, tal data, tal horário, eu ouvi isso, aconteceu isso, a gente poderia até retroceder e ler. E aí a gente vai chegar numa conclusão que a gente sempre é amparados. A gente é sempre amparado por eles, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque se nós não tivermos esses cuidados, o que vai acontecer? Como diz aqui o nosso João, né? O João Nunes Maia, que as doenças físicas são as menores. As enfermidades morais são muito mais graves, pois são capazes de nos colocar na inconsciência da própria vida, negando a própria cura. O que seria para nós essa enfermidade moral? Você saberia me dizer? O que seria essa enfermidade moral? Alguém sabe? Nos defeitos, orgulho e vaidade. O que mais? Só vocês duas? Cris e Andréia? Vícios. Pois é. Então, quando nós temos, né, todas essas enfermidades, né, eu acho que a enfermidade física, né, tu vai lá, toma uma injeção, tu toma um remedinho, vai aliviar a dor, né, que é momentâneo. Mas aquela doença, como diz aqui, a enfermidade moral, aquela que a gente sabe que está errando e sabe que está ali maltratando, está ali se torturando ainda, mas o orgulho não permite a nossa mudança, a nossa transformação. Acho que essa é uma das piores, porque o orgulho nos cega, né? E a vaidade, então, pior ainda, porque quando a pessoa está no topo, que é o pior de todos, é a vaidade, que cega e que não aceita nada de tu dizer algo, e tudo ela sabe, tudo ela pode, ela não precisa de nada, tudo ela é a melhor, tudo ela... Acho que essa é a pior. E aí é delicado esse processo, né? Dessa transformação. Por isso que muitas pessoas
às vezes são deixadas de lado, são excluídas, para ver se pela dor, ela acorde, né? Tipo, pô, todo mundo me excluiu, mas por que me excluiu? Ela tem que acordar. Ela vai ter que acordar pela dor. E a gente escolhe sempre esse pior caminho, né? E aí a Cris disse que o meu irmão mais novo está perdido pelo orgulho e vaidade. E aí nós temos que só rezar. Haroldo fala o caminho, qual é? Rezar. Só rezar, não tem como tu discutir com uma pessoa dessa. É rezar muito para que ela possa acordar, que um dia ela vai acordar. E às vezes a gente acorda pelo caminho mais obscuro, mais doído. Às vezes a gente perde tudo, fica sem nada. Porque às vezes a gente olha assim, como eu já me deparei com uns anos atrás com um rapaz. Nossa, ele trabalhava assim com esculturas, né? E ele sempre colocava lá em Porto Alegre, na Rua da Praia, expor os produtos dele. E a gente passava ali para olhar, a gente via que ele sabia falar, sabia falar línguas, era inteligente. E ele simplesmente abriu mão de tudo, porque era só ele e a irmã e a mãe, e ele morava com a mãe, e eles eram bem de vida, muito ricos, e a mãe morreu, e a irmã pegou e expulsou ele de casa, e ela ficou com tudo. Ele não brigou pelo material, ele preferiu dormia nos albergues. Quando um dia ele contando que era um feriadão, e ele comia assim dos bares assim que davam, das padarias lá do centro que conheciam ele. Foi um feriadão e não abriu nada. E ele já 2 dias sem comer, triste, pensando, meu Deus, aonde que eu vou arrumar comida? Tudo fechado. E aí ele diz que ele está caminhando na Cidade Baixa, que o Hermes conhece onde que é. Aí ele está caminhando por ali, ele olha numa grade. Acho que uma família ia viajar no final de semana. O que a família fez? Para não deixar comida, refri, né? Todo o feriado lá, porque não ia... Decidiu botar numa sacola uma garrafa de Pepsi, de pendurado, e uma marmitex cheia de comida, tudo limpinho, lacradinho, numa outra sacola de pendurado. E ele viu aquilo e ele disse sim, obrigada, Deus. Tu nunca me desamparaste, né? Então vocês vejam quanta humildade desse irmão, né, de optar em abrir mão de tudo que ele tinha, dos bens, porque ele também tinha o mesmo direito da irmã. E eu disse para ele, mas por que tu não luta pelos teus direitos? Não preciso disso. Um dia ela vai acordar. Depois nunca mais eu vi ele, né? Também nunca fiquei mais sabendo de nada. Então a gente fica pensando, será que a gente faria isso hoje? Abrir mão da casa, né? Dos bens materiais, né? Eu tenho quase certeza que nós não faríamos isso. Então a gente vê a alma dessa pessoa, o espírito, quanto ele é generoso, ele não se prende mais a essas coisas. Ele não se prende. Então, quando a gente não se prende a essas coisas, o que acontece? Deus e os bons amigos nunca vão nos desamparar. Vai tocar sempre numa alma boa que vai nos dar o recurso, vai nos dar aquilo que necessitamos, né? E muitas coisas, nós, como trabalhadores médios, né? Nós também temos que entender que se eu me proponho a ir trabalhar na casa espírita, me doar o pouco que eu tenho que ir com o quê? Com o meu coração cheio de amor, mas nunca pensando que eu vou ter como a lei do retorno. Eu vou lá, dou, que eu sei que eu vou ganhar. Não é assim que funciona. Quanto mais a gente se doar, mais a gente vai ser beneficiado no quê? Na cura do físico, né? Na sua cura de entendimento, desprendimento do orgulho, né? Isso seria a cura da vaidade, a cura do apego, a cura de ser acomodado. E são tantas coisas. Então,
Quanto mais a gente vai e trabalha, faz a caridade, mais a gente se ocupa. E quando a gente se ocupa com algo, a gente não dá tempo, né, para esses comodismo desses irmãos obsessores menos esclarecidos venham nos usar. A minha avó dizia que mente vazia é oficina do diabo. O que a gente entende sobre isso? Quando a gente está em casa, está sozinho. Quem consegue estar sozinho? Quem curte estar sozinho? Eu amo estar sozinha. Adoro fazer as minhas coisas, adoro mexer nos blogs, escutar uma música, ver um bom filme, ler, fazer alguma coisa. Adoro, adoro. Tem gente que não gosta. Já começa a dar uma coceirinha. E já começa a ligar para um, busca o outro. Sabe? São pessoas que não se amam. Hoje eu coloquei lá no Face para hoje. Se olhe no espelho, né? E diga que se ame, que se ama. Primeira coisa é a gente se olhar e dizer obrigada. Obrigada por este corpo, obrigada por poder abrir os olhos, obrigada pela minha casa, obrigada por ter isso, por ter aquilo, né? Então, quando a gente consegue ser agradecido por aquilo que tem, a gente consegue entender e se colocar no lugar dos outros. Então, como diz aqui, o médio, o doente, deve estar bem visível em tua agenda como a tua própria família, teus amigos e companheiros de trabalho, e alguém que Deus fez com que o mesmo carinho que a ti. O enfermo também pode ter pai, mãe, mulher, parentes e amigos, e tu, sendo cristão, deves olhá-lo como um teu semelhante, e quem Jesus pediu para amar. Então, se essas pessoas estão contigo nesse meio, seja social, seja no lar, seja no teu trabalho, é porque tem um porquê, né? Não é por acaso. Então, quantos desejam ser médios e depois esmorecem? No alvorecer do intercâmbio, por notarem nas primeiras instruções que certas renúncias podem abalar suas velhas concepções dos enganos assimilados. De fato, abalam. E, na verdade, não somente abalam, como destrói, cumprindo o papel corretivo para o aprimoramento. Ser médio, segundo o que a doutrina entende e faz entender a todos, é ser ministro do bem. Não é somente ensinar as lições que são recebidas dos bons espíritos, mas, acima de tudo, viver essas lições. O exemplo e força. Poderosa na persistência do tempo que transforma o carvão em diamante. Os poucos médios que persistiram até o fim das suas tarefas não esmoreceram com os desenganos de muitos. As estradas largas são muitas, todavia as estreitas retribuem com mais luz. Jesus veio ao mundo dar testemunho de fidelidade a Deus, e o deu, levando sua cruz até o topo do Calvário. Os médios que aceitaram a missão de ser discípulos de mestre haverão de subir cada um o seu Gólgota, ouvindo a sua voz que ressoa todos os dias em nossos corações. Toma tua cruz e segue-me. Ninguém segura o progresso, pois ele é a lei de Deus, mostrando-nos os caminhos mais saudáveis, fazendo parte da nossa felicidade. Centenas de médios, com um certo preparo, descem da espiritualidade, renascendo em todo o mundo, como chamados. No entanto, poucos são os escolhidos para a missão de mostrar e fazer clara a mensagem do Cristo.
Sugerimos àqueles que podem nos ouvir através desses simples escritos que nos abracemos e nos demos as mãos para formar um todo em direção a Jesus, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Encarnados e desencarnados, os clarins estão tocando na eternidade. Não percamos tempo, que o tempo passa. E cada vez mais as dificuldades ficarão maiores e os problemas mais difíceis. Se existe algum infortúnio em tua vida, a ninguém culpe, mas se é a paz da consciência brilha em ti, a conquista é tua, a semente e somente tua. O mundo de amanhã será diferente, como diferente também tu terás de ser. As mudanças são leis que nos forçam a subir, e toda subida carece de suor e sacrifício. É bom que nos lembramos dos que sofrem, como também do que diz o nosso Divino Mestre: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E por estarmos falando aos médios sobre os enfermos, queremos que nos escutes mais uma vez. Não te esqueças dos doentes, porque eles são partes que te levarão para a paz. Se tu os visitares por e com amor. Então, vocês vejam que aqui no final, quando diz bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E aí? Será que a gente está conseguindo entender o que reino é esse? Que sofrimento é esse? Será que a gente está conseguindo entender que caridade é essa que nós temos que interagir e praticar no nosso dia a dia? Né? Quem são esses doentes que temos que amparar e servir e ajudar? Nunca esqueço que às vezes os mais doentes são aqueles que estão dentro da nossa casa. Não é lá fora, num hospital, num asilo. Isso é o mais fácil, porque tu vai lá e faz a sua parte, deu, né? Então, que esse nosso capítulo 8, obrigada, Andréia, esse nosso capítulo 8, médio antidoente, né? Que a gente possa, primeiramente, tratar da nossa enfermidade, nós trabalhadores. Tratar das nossas doenças, né? Pouco a pouco, como Santo Agostinho fazia todo dia. O que eu posso fazer para melhorar, aonde, com quem e como. Não desperdiçar as oportunidades. Aí o Hermes diz, dá a impressão que o reino dos céus é um local de ou para sofredores, né? Será que é? Vocês acham? Essa colocação do Hermes. Vocês acham que o reino dos céus é um lugar de sofredores? Claro que não, né? Como diz ele. Mas nós temos que aqui na Terra agora pensar em sermos melhores para poder um dia retornar a esse reino. Que cada um vai ter que ir para um lugar, né? Para uma seara, para uma nova morada. Será que a gente vai todos se encontrar lá? Será que a gente vai estar na mesma sintonia? Na mesma? Ui, será? Tá lá tete a tete com a Rô Estrela lá olhando no olho da Rô? Aí a Andréia vai dizer, de novo, não acredito que lá vem a Rô de novo com as perguntas difíceis. Né, André? Ai, vou ter que aguentar a Rô aqui de novo com essas perguntas. A Dulce, de novo, não acredito. Ai, vou dizer de novo. Então, eu gostaria de desejar... Olha, Carlos, é mais fácil tu me dar a mão. Mais fácil quando eu chegar lá, tu já me dá a mão para puxar, né? Quero agradecer a todos vocês, né? Ficou alguma dúvida, assim? Não gosto de já encerrar sem fazer essa pergunta. Ficou alguma dúvida sobre esse capítulo 8?
O interessante, o legal é no YouTube, se alguém ficou, escuta de novo capítulo 8, que é a parte primeira, depois entra na segunda, que às vezes a gente, até eu, quando que eu escuto, assim, eu passo, sabe, a entender mais, compreender mais. Às vezes ficou alguma dúvida, tu falou isso na outra aula sobre isso, não captei bem. É interessante a gente fazer essas colocações, né? Deu para entender esse capítulo, gente? Então, tá bom. Quem vai fazer hoje a prece e as vibrações? Semana que vem nós vamos falar sobre costumes do médium. Capítulo 9. Terça-feira é o Carlos, que vai dar o estudo do livro Sexo e Destino, né? E quinta-feira será eu para fazer o evangelho na sala. Vai ser eu que vou fazer. Tá bom? Quem vai fazer hoje? Se ninguém vai fazer... Carlos quer fazer as vibrações? Vai com Deus, Hermes. Muito obrigada pela presença. Bom, então ninguém se manifesta, não pode ser assim, eu vou fazer. Tá bom? Vamos lá, então. Tô descendo, Carlos. Vai lá, Carlos. Eu respondi aí, olá a todos. Olá a todos. Vamos então para o momento das vibrações. Depois dos esclarecimentos profundos que aqui nos foram trazidos hoje, chamando-nos a atenção a todos, aos médiuns em particular, das suas responsabilidades, vamos num só pensamento, unidos à espiritualidade amiga que está aqui connosco, que nos supervisiona, nos assessora, e levar o nosso pensamento até Deus, e todos juntos potenciar as nossas energias, aquilo de que melhor temos em nós, no nosso ser, e doar em favor do nosso planeta, da harmonia, da paz, da tranquilidade social, neste momento tão conturbado em muitos países deste nosso planeta azul. Pedimos a Deus que possa envolver todo este nosso planeta, os seus governantes, responsáveis pelos seus países, pelos seus tutelados, a fim de que possam, com o coração, com a razão, ajudar a encontrar as melhores soluções de harmonia, de paz entre os povos, para que possamos viver num planeta mais estável, com mais amor, com mais compreensão. E vamos pedir não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, associados a este nosso planeta. Somos, entre encarnados e desencarnados, bilhões e bilhões de almas ainda sofredoras, carentes de reformas, de aprimoramentos, de ajudas, a fim de podermos superar as nossas dificuldades que ainda acarretamos em nós. Pedimos essa força, essa coragem, a sabedoria, a fim de podermos ter a humildade necessária de saber ouvir, saber escutar, compreender e agir. Pedimos a Deus que nos dê sempre a orientação necessária e também a força, a fim de que possamos empreender em nós
as reformas necessárias, eliminando tudo aquilo que nos desgasta, que nos amarra à matéria, a fim de que nos possamos ir libertando espiritualmente. Que todos possam ser ajudados, os encarnados e os desencarnados. Pedimos por aqueles que precisam do auxílio material nos lares, nos hospitais, nos asilos, principalmente aqueles que estão nas UTIs, nos hospitais com doenças terminais. Pedimos a todos aqueles que, para que possam enfrentar com resignação, com coragem, com compreensão, a fim de superarem todas essas dificuldades que acarretam em si, nos seus espíritos, que se manifestam momentaneamente na matéria, como hoje aqui falamos. Pedimos em favor de todos os nossos companheiros que habitualmente estão connosco. Pedimos por aqueles que se encontram aqui na sala, de uma forma particular. Pedimos pela Rô, pela Sil, pela Dulce, pela Cris, pelo Márcio, pela Ângela, pelo Ligeirinho, pela Andreia, pela Liana, pelo Jack, pela Vanessa, e por todos aqueles que aqui estiveram e por todos aqueles que habitualmente estão. Pedimos não só por eles, mas pedimos que essa ajuda possa ser estendida a todos os seus familiares, a todos os seus lares, a todos os seus amigos, a todos os seus afetos, mas também e principalmente aos desafetos. Que todos eles possam receber a ajuda de que necessitem, porque todos são, igualmente, filhos de Deus, carentes de amor, de compreensão e de ajuda. Pedimos neste momento que os bons espíritos possam fluidificar as águas que temos ao lado dos nossos computadores, a fim de que elas possam ser fluidificadas e usadas em nosso favor, para a nossa saúde. Pedimos, finalmente, que possamos seguir para mais uma semana de tranquilidade, de paz, de harmonia, e pedimos a Deus que nos ajude a pôr em prática as instruções aqui hoje recebidas. Que assim seja, com a graça de Deus.